Agora no Repórter MT eu entrevisto a delegada Ana Cristina Feldner, minha xará, né? Ana Cristina, de Ana para Ana. E a gente vai falar sobre violência, feminicídio, também sobre as investigações, né? Sobre as escutas clandestinas, que é algo que vem já desde 2017, né, doutora? Mas a gente entende que há muito sigilo aí por conta da proteção das investigações. E nessas últimas semanas, esse assunto veio à tona, né, por conta do Ministério Público, pedindo o envio das investigações, e, enfim. Como está esse processo, essas investigações? Quando a sociedade vai ter resposta de tudo isso? Então, primeiramente é preciso a gente lembrar que aconteceu quando começaram a Grampolândia, mas ela ficou escondida. Né? Nós temos o caso da denúncia que foi protocolizada e que sumiu. Então, só veio a público depois de ter sido veiculada na imprensa, quando começou, então, as investigações. As investigações transcorreram por poucos meses, quando veio o envio para o STJ, para Brasília. Então, a gente não pode esquecer que houve uma interrupção dessa investigação. Além dessa interrupção, é algo que a gente já falava desde a época. O modus operandi dessa organização criminosa é criar embaraços para que você dificulte a investigação. Então, se não tivesse tido nenhum dos incidentes, provavelmente já estaria elucidado. Mas a cada momento era criado um novo factoide, um novo embaraço. E em razão disso, a investigação deveria ser um inquérito. Hoje nós temos 8. São 8 inquéritos, porque cada um para os embaraços que foram criados. Então, não aumentou o número dos investigadores, das pessoas que estão trabalhando, mas aumentou a frente do trabalho, da investigação. Então, primeiro, por ser um fato complexo, já é uma investigação mais complicada. Segundo, e principal, a quantidade de embaraços criadas. Quantidade. Você estava avançando nesse inquérito, aí já vinha um outro plano, uma outra tentativa, um novo embaraço, você tinha de voltar a sua atenção para cá. Que isso é planejado, isso não é feito à toa. Não aparece, não acontece. É tudo estrategicamente pensado justamente com esse objetivo de segurar. Exatamente. Assim como legalmente falando, a gente todos já devem ter ouvido. Manda um pra polícia ir pra lá enquanto o tráfico ou alguma outra coisa escoa pelo outro lado, né? Então, isso é uma estratégia. Terceiro, houve um envio para Brasília, né? E que ficaram lá. Quando essas investigações retornaram, nada foi analisado, não foi tomado nenhuma oitiva. As investigações não tiveram um andamento. Ficaram paralisadas. Eu não posso falar que ficaram paralisadas, mas não voltaram de forma concreta, com alguma diligência, alguma perícia, com grandes avanços. Com grandes avanços, né? Novas informações. Isso, não houve um grande avanço que nós olhamos e falamos, nossa, né, já, assim... houve depois uma substituição dos delegados que estavam no primeiro momento à frente, né, assim que retornou. Agora, recentemente, houve a pandemia. A pandemia impactou nessa investigação. Por que a pandemia impactou nessa investigação? A Polícia Civil, ela não para, ela é uma atividade essencial. Então, os homicídios, estupros, o plantão 24 horas, esse não pode parar de forma alguma. E muitos profissionais em contato com as pessoas e muitos profissionais adoecendo também. Exatamente. E aí, a força-tarefa, ela teve que ser um pouco desmobilizada. Nós tivemos de ceder policiais para que atuassem nessas outras frentes que era mais necessário para a sociedade nesse momento. Porque vários policiais foram afastados em razão de estarem doentes, nós tivemos policiais que vieram a óbito, e aí a gente já não tinha condições mais de ter a equipe com aquele número para realizar apenas esse trabalho. Não foi paralisado. Não foi, eles não pararam, o serviço não ficou parado, não houve um impedimento na investigação. Mas houve um impacto, houve uma diminuição no ritmo. Desacelerou. Isso com certeza em razão da quantidade de policiais que estavam. Mas assim, deixando bem claro, Ana,
que essa diminuição não é um enfraquecimento da força-tarefa. Não foi algo que a diretoria ou que a polícia tenha feito para que desmotivasse ou desmobilizasse. Quero deixar isso bem claro. Foi realmente diante do cenário, onde todos há de convir que... Sim, né? Tudo, né? Tudo teve que se remodelar para lidar com essa situação da pandemia. Hoje eu acredito que o mundo, apesar da pandemia ainda existir, já está se readequando, já, né, as coisas já passamos o susto. E doutora, sendo uma investigação que ela permeia ali, né, campos políticos, né, campos de poder, você se sente pressionada por forças políticas ou pressionada de alguma maneira? Porque é um tema que chama muita atenção, né? É midiático. Exatamente. Então a gente viu isso recente, é midiático. Isso existe ameaças de exposições de fatos pessoais da minha vida, existe pressões, né, de ameaças jurídicas que não tem muito fundamento. Sim. Então, ele é realmente um trabalho de muita pressão. Tanto é que, assim, da Polícia Civil, nós já tivemos 7 delegados que foram oficialmente nomeados para essa investigação. E desses 7, só eu, até agora, tenho permanecido. Né? Agora nós vamos contar com um novo reforço. Sim. Nós estamos contando com um novo reforço. Mas desde quando iniciou, isso nós estamos falando dos oficiais. Delegados que foram nomeados, fora aqueles que foram convidados e não aceitaram. É o que nós mais temos. Delegados que foram convidados para assumir essa função e falaram não. Os que aceitaram, não, por algum motivo, né, tiveram ou de sair ou de ser afastados, mas nós tivemos 7 e desses 7 ao longo... aqui tem permanecido. O que te mantém nesse desafio? Porque é um desafio. Né? É um desgastante. É muito desgastante. Eu já ouvi conselhos até da minha família de, né, se isso tudo vale a pena. Porque no final, Ana, deixar bem claro que o salário é o mesmo. O salário do delegado é o mesmo. Para eu dizer sim ou não para este trabalho, não tem um plus, né? Não doutor, tem. Olha, esse aqui, mas vai aumentar assim, triplicar seu salário. Não tem. Triplica o trabalho. E quando eles foram para Brasília, eu retornei para a delegacia de origem, que era homicídio. Então, assim, tem uma projeção, tem algum alcance profissional? Não tem. O que me motiva? Eu sou, por essência, uma pessoa idealista. É da minha natureza, desde a minha infância. E eu acredito que quando a gente é convocado, quando alguma situação chega na sua frente, você precisa se posicionar. Se você fugir, você vai pagar um preço por isso. É muito fácil, é muito simples eu enfrentar o ladrão de galinha. O mais frágil. É muito simples, o mais vulnerável, é muito fácil. É muito simples. Agora, é muito mais complicado um desses. Sim. Né? E eu acredito, por proteção espiritual, eu acredito muito em Deus, eu acredito que isso tudo passa muito pelo espiritual. E que, de uma certa forma, eu vou ser cobrada. É isso que me motiva. Eu vou ser cobrada se eu abandonar. Eu vou ser cobrada se eu não me posicionar. Porque você está investido daquela autoridade. Precisa ter a justiça divina, mas nós precisamos da justiça dos homens. Sim. E para essa justiça dos homens tem que ter quem faça. Né? A sociedade merece respostas. E essa é a minha função, né? E outra coisa que eu digo, assim, às vezes no âmbito... Porque eu paguei um preço muito alto, né, nessa investigação, no sentido de colegas. De ser atacada por colegas. Por criar inimizade entre os pais. E ainda é atacada, né, doutora? Ainda é, né? E de pares, enfraquece, né? O que você está fazendo? Existe todo essa seara. E aí eu falo, quando eu escolhi ser delegada de polícia, eu não escolhi para fazer amigos. Eu não escolhi ser delegada de polícia pelo salário ou para ter amigos. Eu escolhi para fazer a minha missão. A minha missão de investigar. Você é de onde? De Goiânia. De Goiânia. Está em Cuiabá há quanto tempo? Desde 2007. Eu vim pelo concurso, né?
Então, essa tem sido assim, já perdi vários amigos ao longo da minha carreira, em razão eram amigos, já tive padrinhos de casamento e que depois numa investigação cruzava ali os interesses e eu continuei me posicionando pela investigação. E a missão, o compromisso com a ética e com, né, a lei é prioridade para você. Isso. Entre escolher um amigo, manter uma amizade E aí? Este caso concreto, Nossa. Passado o tempo, a amizade retomou. Retomou, porque entendeu realmente, não, era preciso. Era a sua função era ali, a sua né? função. De investigar. Não é nada pessoal, é a minha função mesmo de investigar de forma impessoal. E elucidar, E elucidar. Elucidar. Ao que tiver ao meu alcance é se debruçar. Essa é a nossa função. E nós teremos, então, elucidação na Grampolândia Pantaneira? Você acredita que assim, tem uma previsão de que em tanto tempo a gente estará com tudo isso esclarecido? Se dependesse da minha vontade, seria hoje. Se dependesse da vontade da minha família, teria sido ontem. Mas nós dependemos de outros órgãos, nós dependemos, né, de todo o cenário. Mas eu acredito que nós já estamos num avançar, eu acredito que em breve nós já vamos conseguir ter respostas. Mas é como eu disse, nem tudo a gente faz sozinhos, né? Aliás, a maioria do trabalho a gente não faz sozinho. Então, a gente precisa, tem ofícios que às vezes a gente encaminha, demora 4 meses para ser respondido, a gente solicitação para perícia, tem ofício, ainda hoje, eu estava lá solicitando para ser reiterado, o ofício já datado de quase 1 ano. Então, nós dependemos de outras vertentes que às vezes atrapalham, mas o trabalho continua e eu acredito na capacidade da Polícia Civil de elucidar tudo em elucidar e trazer à tona para a sociedade os fatos. Doutora, a gente, né, acompanhando, né, ao longo do tempo, hoje você acredita que as pessoas estão, né, especialmente quem está nos poderes, estão mais éticas, ou nós temos hoje ferramentas, legislações mais eficazes e mais fortes para impedir tanta corrupção que a gente sabe que o país tem em sua história? E jogos, né, de poder, Olha... Estamos mais com medo ou estamos mais éticos? E se eu te responder que eu acho que nenhum nem outro? Eu acredito, como idealista que eu sou, eu acredito na evolução do ser humano, eu acredito numa sociedade que vai alcançar, mas hoje eu ainda não acho, nem mais ética, nem mais receosa, eu ainda vejo uma força política muito forte. Que vai atropelando a lei, né? A gente tem ali as legislações, a gente sabe exatamente... Mas o que faz com que as pessoas atropelem isso e cometam barbaridades? Existem coisas que a gente não entende. Às vezes era governo passado ou é governo atual, que teoricamente seria oposição, e aí você debruça com situações que não tem nada numa investigação que não condiz com uma oposição. Então, esse campo político, chavos, né? Ele é muito complicado e é algo que foge do meu entendimento. Ele é algo que foge do âmbito da investigação, do meu trabalho, do meu convívio e do meu entendimento. Porque fatos, né? Você lida com fatos ali. E aí você tem que se deparar com situações que, no primeiro momento, a gente não consegue entender. Existem interesses ali muito além do que a nossa razão consegue alcançar. Ana, só lembrando aqui que você perguntou, né, da questão das ameaças, se eu me sinto pressionada, até para elucidar e trazer até uma informação. A gente é sempre muito tentado atacar o lado pessoal, né? Sim. Quando você não consegue atacar a investigação, isso já é praxe. Você vai para o lado pessoal. Sendo mulher, é mais agressivo? É mais agressivo. É mais agressivo. Você vai... É aceitável relacionamentos amorosos do homem, ainda que ele seja casado, ainda que ele tenha um comprometimento. A mulher, mesmo... ela sendo solteira, ela não tendo um contato com ninguém, ela é questionada, é tentado atacar. Na sua moral, né? Na maneira como você se veste. Isso. E recentemente... até mesmo na cor do batom que a gente usa, o esmalte que a gente usa. E recentemente, eu não posso dizer que isso seja um ataque até da organização criminosa, né? Isso está nas mãos do departamento exclusivo competente da Polícia Civil, mas...
tentaram acessar as minhas redes sociais. Tentaram acessar o meu Instagram, tentaram acessar e-mail. Coincidentemente, foi em semana que estava tendo julgamentos, né, de questões da Crampolândia. Eu não posso afirmar que seja uma ação orquestrada, nem estou dizendo isso. Mas há este fato... Chamou a atenção. Há o fato dessa tentativa de invasão na minha vida privada, das minhas redes sociais, o que foi feito, o boletim de ocorrência, e já encaminhado para o setor de tecnologia da Polícia Civil para que seja investigado. De onde vem, né? O que realmente o que acontece. Isso, né? E até uma maneira também de parar, barrar, intimidar tudo isso. Com né? certeza. Essa violência cibernética que a gente está vivendo. Com certeza. E aí você fala, né? Naquele momento você se sente... nossa, mas estão tentando na minha vida privada. Quem? Por quê? Né? E tudo Ana, isso... Em algum momento você já se sentiu frágil? Como ser humano, sim. Às vezes você olha e você se sente injustiçada, você se sente fragilizada, sim. Mas aí é preciso... Buscar forças. Porque você tem, né, todo esse tempo de trajetória, né, atuou, né, em homicídios, foi eleita, né, pelo Portal Nacional dos Delegados, né, Revista da Defesa Social, sobre o aspecto de gestão e investigação dos delegados de destaque, né, no país. Então, assim, pelo trabalho, pelo compromisso, é referência, admirada pela postura muito séria, muito correta, muito firme. E atuando em delegacias muito delicadas, que eu digo assim, homicídio, atuando também com feminicídio, né? Você é uma estudiosa desse tema. Em toda essa carreira, investigar como as escutas clandestinas, investigar algo ligado à vida, à morte, qual é para você? Como é essa diferença? Como é se deparar com isso? Então, quando eu faço alguma investigação, eu procuro me debruçar naquilo que eu estou fazendo. Então, eu já atuei em diferentes frentes, né? No crime organizado, eu já trabalhei na gerência de combate ao crime organizado, então a gente fazia roubar banco. E naquele momento ali, para mim, é a investigação... que a gente tem que se debruçar, é contagiante, é empolgante. Toda a sua atenção. Toda a minha atenção. Depois eu já estive à frente da Delegacia do Consumidor, que é uma outra pegada. Uma outra, né? Assim, totalmente. Sim. E eu achava tão interessante quanto. Eu tenho esse entusiasmo pela profissão. E achei... São densidades diferentes, né? De impacto emocional. Isso. Né? E a homicídio é uma delegacia que você tem que ter um preparo, né? Psicológico, emocional. É difícil, você tá dormindo, você acorda 2 horas da manhã para chegar ali e ver a pessoa decepada, sem cérebro, toda esfaqueada, né? Você tem que ter um preparo até para... Eu acredito, assim, um pouquinho pro lado pessoal, né? Eu teria receio de delegacias de proteção à criança. A criança, violência contra a criança. Você é mãe. Criança, eu acho que seria difícil separar ali o profissional do emocional. Ali é uma delegacia que, ao mesmo tempo, eu teria o interesse por tentar proteger, por me sentir motivada. Sim. Mas te machucaria muito. Eu acredito. Eu Seria dolorido eu teria que fazer um preparo com a psicóloga para conseguir ver lidar, né? É sofrido isso. E o feminicídio? Como que você avalia a questão do feminicídio em Mato Grosso? Você acredita que a gente tem avançado nesse tema? Qual a sua percepção? Ana, deixando claro que eu atuei no feminicídio quando eu estava na delegacia de proteção à pessoa, né, na delegacia de homicídios, na DHPP. Hoje não é da minha alçada de competência, tá? Hoje eu não investigo os feminicídios, mas recentemente, né? Isso, eu posso falar, porque recentemente, ainda este mês, eu concluí um artigo científico sobre este tema,
né? Então, com o auxílio, inclusive, um trabalho fenomenal realizado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, foi feito todo o levantamento, né, dos feminicídios, a quantidade, da questão das medidas protetivas. Então, um estudo bem profundo, eu tive esse respaldo. Então, hoje eu posso falar em razão desse artigo científico que eu acabei de produzir, né? O feminicídio, ele teve um aumento, houve um aumento. Nós tivemos, no ano passado, 104 mulheres mortas no estado de Mato Grosso, em 2020. Dessas 104 mulheres mortas, 62 foram vítimas de feminicídio. 42, não. É homicídio normal. Qual que é a diferença? Né? É interessante a gente esclarecer isso. O feminicídio, ele tem uma outra pena e ele é considerado feminicídio quando a mulher é morta em razão de ser mulher ou em razão de uma violência doméstica. Nestes dois casos se enquadra o feminicídio. Sendo violência doméstica, é feminicídio. É feminicídio. Ou ela foi morta porque era mulher. Então, é feminicídio. Agora, ela tinha uma dívida com o tráfico. Ela, nas facções criminosas, ela namorou com outro traficante da outra facção, que a gente sabe que eles têm um julgamento deles e por várias vezes chega a sentença... Ela seria morta sendo mulher ou não? A sentença é a pena, a pena de morte, né? Não pagou a droga consumida... essas outras questões, ou vítima mesmo de um roubo, um latrocínio. Esse não é feminicídio, esse é uma mulher morta. Então, entra na estatística dos 104 mulheres mortas. Houve um aumento muito maior de mulheres mortas no geral, do ano de 2019 para 2020, do que de homens. Então, isso mostra que as mulheres começaram a ser também mais vítimas de outros crimes. Não só do feminicídio. Então, nós tivemos um aumento considerável de 2019 para 2020 de mulheres que foram mortas sem ser feminicídio. Ou vítima de latrocínios, ou vítima de execução por droga, por algum envolvimento com facção, né? E houve um aumento também dos feminicídios. O feminicídio, você acredita que é um crime que pode ser evitado, ser trabalhado com políticas públicas? A gente pode diminuir esse índice? Eu acho que é o único caminho para que ele seja diminuído é com políticas públicas. E políticas públicas em todas as vertentes, não só policial. Então, por exemplo, de 2020, das 62 mulheres mortas, só 2 tinham medidas protetivas. Só 2 eram reconhecidas pelo sistema de proteção que do estavam Estado que estavam nessa situação. Vulnerabilidade, poderiam... Eles infringiram as medidas protetivas e conseguiram. A medida protetiva, por si só, ela garante que não vai acontecer o feminicídio? Não. Nós temos, inclusive, esses 2 casos que mostram que elas tinham a medida protetiva e que eles conseguiram. Mas impacta, diminui, intimida. Mas intimida. Porque quando você não cumpre a medida protetiva, dificilmente o primeiro descumprimento já é no óbito. O descumprimento, ele gera com o contato, porque a medida protetiva, ela pode ser para que você não faça contato com a vítima, para que não mantenha distância, não procure pessoas do trabalho, familiares. Então, é importante que a mulher registre, requeira a medida protetiva quando entenda necessário e que na primeira transgressão da medida protetiva, ela comunique à polícia, ao judiciário, porque aí cabe a prisão por descumprimento da medida protetiva. Não basta só ter a medida, né? Diante de qualquer movimento, é preciso continuar buscando ajuda. Isso, mas com certeza a medida protetiva, ela é um meio eficaz para a proteção da mulher. Eu me lembro de uma palestra que você fez há uns anos atrás e você tinha trazido esse dado daquelas mulheres mortas ali na sua apresentação, né? Quando você explicava, nenhuma delas tinha medida protetiva. Então, chamando a atenção, isso acho que 2018, 19, 20, 3 anos. Então, vou chamando a atenção para isso. E sendo dessas mulheres, 2, né, tinham medidas protetivas. As mulheres hoje estão buscando mais, doutora?
Elas estão fazendo mais denúncias? As denúncias têm aumentado, né? A gente verifica que as denúncias têm aumentado. Mas ainda chega ao patamar de ser suficiente, né? Ou ainda é uma parcela pequena que tem feito essas denúncias. O que é preciso a política pública a gente entender que o relacionamento abusivo, ele não começa com um tapa. Ele começa com uma palavra grosseira, ele começa com a intimidação. Qualquer mulher que tenha a sua rede social, que tenha que fazer um cancelamento da sua rede social... Já é uma violência. Já é uma violência e começa aí. Tem que dar senha. Já começa aí. Então, quando a mulher, eu não posso... ela tinha rede social, ela movimentava, e aí o parceiro exige que ela não tenha mais, exige que ela passe a senha. Isso já é ali. Então, as mulheres precisam ter a consciência de que, às vezes, elas não têm nem a consciência que elas são vítimas de relacionamentos abusivos. Elas só identificam isso, às vezes, lá na frente. Quando identificam, há casos de mulheres que às vezes você conversa e você vê todos os traços. E por muito tempo a gente ficou condicionada, né, que ciúme era uma prova de amor, né? Não tem ciúme, não ama. Por quanto tempo a sociedade, né, nós mulheres ficamos condicionadas a esse pensamento que hoje a gente sabe que ele não, que ele é... o cuidado, é o amor. É o cuidado, né? é o amor e não o ciúme. É o amor. É desejar ver o outro bem, feliz. E ter segurança, né, nessa relação, os dois. E, doutora, eu observo também, lendo, assim, muitas matérias de comportamento e lendo muitas... a gente faz parte, né, do mesmo grupo de WhatsApp, um grupo chamado Mulheres, e mandar um abraço para todas as meninas aí do grupo Mulheres. Gordinho vai fazer um recorte para a gente poder mandar no grupo essa mensagem para elas. E sempre com movimentos, assim, até quando, buscando respostas e se articulando e se fortalecendo para auxiliar uma a outra. E a gente também vê muito a questão das tornozeleiras, de homens com tornozeleiras que praticam violência e acabam usando isso aí como status. Nessa rede, né? Nesse convívio masculino que existe. Por isso que a gente diz que é necessário toda uma política pública de todos os âmbitos, né? É necessário uma capacitação dos policiais que atuam nessa área. A gente vê casos, às vezes, da polícia que, quando está só cobrindo férias, alguma coisa, que não, às vezes não tem essa sensibilidade para ter um outro olhar, né? Então, é preciso ter uma disseminação cultural para que as mulheres entendam o que é violência doméstica. Às vezes, assim, entre amigos, quando surge algum assunto, a gente se depara com a pergunta, mas ela apanhou por quê? Né? Não, não existe porquê, não existe nenhum motivo para que ela tenha apanhado. Então, isso e outra frase também, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso também já está totalmente ultrapassado. Isso. Porque embora você seja uma delegada hoje, né, envolvida em outras investigações que não são do âmbito do feminicídio, você, como mulher e como, né, uma profissional da área, né, da segurança pública, você acaba se envolvendo de alguma maneira. Isso, né? Dando palestra, orientando, estudando. Nós temos também até o fator religioso, né? Que às vezes é interpretado a mulher ser submissa de outra forma. Então, eu vejo que é necessário um alcance muito maior de todas as políticas públicas, mais palestras, né? de todo o movimento, das mulheres começarem a entender mais as outras mulheres, aquela questão cultural mesmo, que hoje eu vejo, eu tenho uma filhinha e bebê, e hoje eu começo a ver todas as histórias infantis, pelo menos as que eu tive conhecimento até hoje, quando eu vou pensar em contar para ela, tem sempre uma mulher má, com inveja, com ciúme da outra que é bonita e que quer denegri-la e que quer matá-la e que quer aniquilar. E eu não vi, eu não recordo, né, pelo menos assim, deste cenário no mundo masculino, nas histórias infantis mais masculinas. Então isso foi algo que, enquanto eu sou mãe de menino e de menina, né, me chamou a atenção desses personagens, mulheres femininas, talvez
seja aí, inclusive, essa origem da gente tá sempre se degladiando, e aí tem a mulher não gosta de outra mulher. Essa rivalidade feminina essa que não cabe mais, né? tão Que não cabe grande, mais e sempre minimizando a culpa né, o efeito da ação do homem. Né? E aí você vê, de alguma forma, nas histórias infantis, tem uma personagem que é bonita e a outra que não detém dessa beleza física, e aí ela passa a nutrir um ciúme, uma inveja, e ela, de alguma forma, quer fazer o mal a outra mulher. Sim. Né? Tem um livro que é muito interessante, que chama Princesas no Divã, que é um livro sobre psicanálise, e vai estudando as histórias e os contos de fadas e tudo isso no nosso processo interno. Pra gente finalizar, doutora, senão eu fico aqui hoje, eu tô falando meia hora, em toda a sua trajetória, o que mais te marcou? O que mais, assim, foi para você desafiador? Assim, a delegada Ana Cristina Feldner, qual o momento, assim, que mais te fez... De casos, de investigações? De casos que te doeu o coração, assim, puxa Olha, vida. eu não vou dizer de um caso que... Uma conquista. Um caso que me marcou muito. Teve 2 casos, assim, que me marcaram bastante e que eu me senti bastante desafiada, no sentido de que não tinha muitas as provas, muitos elementos, e que eu pensava, como que eu vou conseguir? Foi o caso, né, da vítima Reginaldo, que é o ambulante num shopping. Sim. Aquele eu achei de muita crueldade, ter sido tirado, né, numa lata de lixo. Ali eu me senti muito desafiada enquanto profissional para conseguir. Eu precisava de entender e de passar para a sociedade. Um compromisso, né, com a humanidade. Esse caso me marcou muito, né? Eu tenho vários casos. Tem o caso, né, do soldado Abinoão, que estava no treinamento, que eu acho inadmissível um óbito em treinamento. Em treinamento. Né? A gente teve do menino, né, do Rodrigo. Né, porque treinamento, uma família que entrega. Esse particularmente eu acompanho, porque eu tem pessoas que estudavam junto e acompanham o sofrimento, e é algo que me incomoda muito. E me incomoda muito, vai ser julgado, vai ser interrogada e nunca vai. E aí vem com todas essas... Um outro que me marcou muito também, ele não teve repercussão na imprensa, porque não era o caso, mas ele me marcou, assim, como pessoa mesmo, que você vê do ser humano, né? Foi um caso que era um aparente suicídio. O menino teria suicidado com enforcamento e ele tinha um retardo mental. E eu achei estranho como ele, nesse retardo mental, ele agiu como uma criança. Então, ele gostava da galinha pintadinha. E como ele, né? Então, ele foi induzido ao suicídio. Como que teria sido? E com um trabalho, com um auxílio fantástico da Politec, que eu gosto bastante do trabalho da Politec, né? São a parte técnica da investigação. E aí eles mostraram lá, com o auxílio deles, e não tinha sido um suicídio. Foi um homicídio feito por um primo enciumado, porque ele teria ficado com ciúme dos pais, dando atenção para esse primo. Nossa, e matou. Algum caso já te fez chorar? Né? Já. O jeito dela responder. Porque é a humana, né? É a Ana, mulher, que tá ali, além da advogada, da delegada. Mas precisa ter razão e coração na medida certa. Mas eu tento ser o mais técnica possível, até para poder ter essa elucidação. E um outro, o caso da Grampolândia é sem dúvida nenhuma o de maior pressão. Até eu acho que pelo tempo, porque se prolonga, né? Demais, as pessoas querem respostas. E é difícil para a sociedade entender todos esses preâmbulos que acontecem. Mas a pressão que eu digo não é nem da sociedade. Não, política, a pressão todos esses acontecimentos, e você não consegue finalizar por outras razões alheias à minha vontade, porque se eu tivesse o domínio em cima de uma Covid, seria ótimo, né? São pressões de todos os lados.
Se eu tivesse o poder do inquérito, não ter parado a investigação naquele momento, seria maravilhoso, mas por motivos alheios à minha vontade, eu não consigo, Sim. né? Então, essa pressão é muito grande, esse caso desgasta, seria de maior desgaste e de maior tristeza ao mesmo tempo por ter sido tão julgada por colegas, de forma injusta, por colegas porque estavam sendo protegidos, beneficiados, saem desse compromisso, enquanto eu vejo que para a Polícia Civil, a Grampolândia, para a Polícia Civil do Mato Grosso, até só deixar esse registro, Ana, é um marco. Mato Grosso foi para vanguarda da investigação, com essa investigação da Grampolândia. É o primeiro caso do Brasil que a Polícia Civil realizou prisão de secretários ainda no âmbito do exercício deles. Sim. Então, quando nós fizemos essa ação, nós fomos enormemente elogiados pelas outras polícias civis. São Paulo, de grandes estados. Então, seria uma motivação muito, né, forte e que a gente não teve nenhum ato anulado pelo Judiciário. Recentemente foi para o STJ, que reconheceu toda a validade da investigação. Então, eu vejo... É um mérito muito grande. É um mérito para a Polícia Civil do Mato Grosso, para o Estado do Mato Grosso. Nós tivemos essa repercussão nacional. Veja, são grandes polícias de grandes estados, polícias consideradas, respeitadas, que vêm e nos prestam homenagem e não reconhece esse trabalho. Quando é o que eu digo, o nome Ana Cristina Feldner, ele passa. Eu recebi o título de uma das melhores delegadas do ano, mas ele passa o nome. Mas o Estado do Mato Grosso foi para uma delegada do Estado do Mato Grosso. Isso fica. Isso, para todos, foram... Credibilidade, né, vanguardismo, né? Porque o trabalho ele é feito, né, eticamente, além de toda a pressão, de toda a força política que para vem o existindo. Estado. Então, é esse benefício, né, que eu vejo esse reconhecimento... que mostra que o Estado, nós estamos bem, nós estamos no Estado... A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, a Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso, ela conseguiu ser pioneira, né? Ela é pioneira nacionalmente. Então, isso é motivo de orgulho. E aí, quando você vê que você é atacada por colegas que deveriam se vaidecer e de se sentir fortalecidos pela instituição, não como pessoa, mas institucionalmente, e aí você sofre ataques pessoais de colegas que não conhecem a investigação, que não leram. Porque eu sempre, se você pegar todas as entrevistas, eu não falo do que tem dentro dos autos. E na época, né, hoje está mais sob controle, mas na época foi muito atacado. Aí o que me veio, assim, o resguardo que veio é que, né, eu não faço para agradá-los, o meu compromisso é com a investigação. E que tem a passagem bíblica, né, que Jesus dizia que na terra dele ele foi atacado. Né? Na terra dele ele não era reconhecido como um profeta. Ele era, mas é o filho do carpinteiro, quem que é? Né? Vinha pessoas de vários outros lugares para poder reconhecê-lo, e na terra dele ele não era. Então, isso que foi o acalento, que me acalentou, na época que eu teria ficado mais chateada, vamos colocar assim. Ana Cristina Feldner, minha entrevistada de hoje.